Meu aluno, vamos lá, seguindo com direito administrativo, eu, professor Thiago Vidal, vou bater um papo com vocês. Tópico: poder de polícia. Eu não preciso nem ficar falando da relevância de poder de polícia, tá? Professor, situa a gente aí. Eu acho que o mais importante, a minha mania de clareza, é que o aluno, que o candidato saiba qual ponto da matéria ele está estudando. Não adianta pegar, pinçar, escolher um tópico do edital que não vai entender. Quando a gente trabalha a ideia de poder de polícia, estamos analisando uma das espécies, uma das formas de poderes afetos à administração pública, ok? Então, o poder de polícia, ele anda lado a lado ali com o poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar ou normativo. Então, esse camarada aqui, a gente sempre, os professores de direito administrativo como um todo, deixam ele por último, por quê? Porque é o menos importante? Negativo. É justamente o contrário. Poder de polícia, se fosse para escolher revisar um tópico uma hora antes da prova, eu escolheria dentro do tópico poderes esse camarada aqui, poder de polícia, dada a sua relevância, dada a sua interdisciplinariedade com outras matérias. Perfeito? Então, olha só, o recorte de hoje a gente vai trabalhar conceito, atributos e formas de poder de polícia. Professor, conceito sempre é chato, é preciso ficar decorando? Negativo. Neste caso, neste exemplo, quando a gente faz análise do poder de polícia, a gente tem um artigo que nos ajuda, né? Às vezes ajuda, tem gente que fala que atrapalha, mas tire suas próprias conclusões. O artigo 78 do Código Tributário Nacional, ele traz justamente o conceito do poder de polícia. Se liga e acompanha aí comigo. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, sublinha, porque essas aqui são as palavras mágicas, vou dar destaque para elas aqui, e isso é o que aparece em prova, beleza? E aí ele continua. Regula a prática do ato ou abstenção do fato, em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da proteção e do mercado, ao exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, a tranquilidade pública, faltou aqui, ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Então, o Código Tributário Nacional, joia, ele traz o conceito de poder de polícia. Professor do céu, não entendi bulhufas nenhuma. Dá para ajudar, dá para facilitar? Óbvio, esse é meu papel aqui. Vem com o tio. Então, quando a gente trabalha a ideia de conceito, e eu vou colocar aqui no topo para vocês, o conceito de poder de polícia, ele pode ser resumido dessa forma. Capacidade, vamos colocar aqui, a capacidade da administração pública, vamos trocar de cor para dar um destaque, em limitar, ok? Limitar direito, bens, vamos colocar no plural também para ficar legal, direitos, bens e liberdades. Liberdades individuais. Quando eu escrevo aqui individuais, pode se dar também em relação à coletividade, a certo grupo de pessoas. Perfeito? Mas a ideia é capacidade da administração em limitar direitos, bens e liberdades individuais em detrimento a quem? Ou com base em quê? Vamos colocar aqui, com base ou com fundamento no interesse público. Interesse público. Joia? Obviamente,
quando a gente fala em exercício, em aplicação do poder de polícia pela administração pública, o particular que sofre os seus efeitos, ok? Ele não vai lá ficar muito feliz com essa situação. Principalmente por quê? Porque o exercício do poder de polícia se dá de forma a limitar direitos, limitar interesses do cidadão. Às vezes ele pode regulamentar, tudo bem, mas na maioria dos casos ele tem uma natureza de limitar. E quando fala em limitação de direito, de liberdade, de interesse, de bem do particular, é óbvio que ele não vai achar tão interessante assim, ok? Mas ele não tem que achar interessante porque a administração pública atua com base sempre em quem? Interesse público. Se liga no exemplo, tá? Se o sujeito ele preencheu todos os requisitos, foi lá à prefeitura, foi na vigilância sanitária, foi nos bombeiros, pegou o alvará de funcionamento, tá tudo certinho, vai lá e abre um açougue, para comercialização de produtos alimentícios, carne de porco, carne de galinha, enfim, joia? Ele tinha respeitado todos os requisitos, ok? Exigidos pela administração. Só que chegou uma hora lá que o cara falou, pô, tô tendo prejuízo, eu não tô tendo o lucro que eu esperava, vou comercializar carne contrabandeada, ou vou lavar a carne aqui, venceu, passou o prazo de validade, vou dar aquela lavadinha na carne e aí eu vou colocar ela de novo lá no meu expositor. Chega o fiscal da agência sanitária e fala, opa, pera lá, tá tudo irregular isso aqui. Por mais que você tenha nota fiscal, senhor proprietário, que você seja o dono dessa bagaça, pera lá, se você comercializar esse tipo de produto, vai afetar quem? Vai afetar o vizinho, o João, o José, a Maria, que vem comprar carne aqui no seu açougue. Então percebam, o agente, quando interdita o estabelecimento, quando ele confisca a mercadoria vencida, ele nada mais faz do que o quê? Limitar direitos, bens e liberdades do particular. Perfeito? Eu estou buscando, quando digo eu, administração pública, estou buscando preservar interesse da coletividade, qual seja a saúde pública, em detrimento da atividade particular desse cidadão aí, mal intencionado. Ok? Pô, beleza, professor, mas então dentro disso que você falou aí, não abre-se margem para que ocorra excessos por parte da administração? Com certeza. E aí a gente mais uma vez tem que ligar esse tópico aqui com o princípio da legalidade. O princípio da legalidade sempre aparece em outros tópicos. Sim, porque ele é um dos mais importantes. Joia? Quando a gente fala em atuação da administração pública, em exercício do poder de polícia, a administração pública ela está limitada por quem? Pela lei. Só faz aquilo que a lei permite. Ok? Beleza? Por mais que o exercício do poder de polícia, em algumas das vezes, ele seja desempenhado em situações emergenciais, em situações de urgência, isso não desimpede a administração pública, não a desobriga de ter o quê? Fundamento legal. Perfeito? Show de bola? Então, olha só. O artigo 78, ele traz um conceitão, Ele está ligado, o exercício do poder de polícia, ele está ligado com a cobrança das taxas, que vocês estudam lá em direito tributário, perfeito? Mas ele tem grande valia para o direito administrativo também. Não vou decorar o artigo 78? Não. Lembra aqui, o bizu está aqui de uma forma mais enxuta, a ideia principal, o cerne está aqui. Beleza? E é com base nessa ideia principal que a gente vai avançar sobre o tema, ok? E aí a gente vai avançar sobre o tema falando sobre os atributos do poder de polícia. Sempre que a gente fala em atributo, a gente pode pensar como características especiais, ok? Então vamos colocar aqui, o tópico 2, está lá o conceito, agora a gente vai trabalhar atributos. Atributos. Joia? Atributos. Então, apareceu atributos, estava estudando ato administrativo, apareceu atributos. Características específicas, especiais, afetas a essa espécie de poder. Se liga aí.
Vamos ver então quais são as 3 características, pelo menos as 3 que sempre aparecem aí nas nossas provas. Então olha só, atributos. Primeiro atributo, atributo da discricionariedade, ok? Essa palavrinha aí também muito comum, aparece sempre dentro do direito administrativo. Segundo atributo, coercibilidade. E terceiro atributo, autoexecutoriedade. Joia? O conceitinho está de forma simplificada, sintética aqui para vocês. Vale a pena a leitura e eu vou para o quadro dar exemplos. Discricionariedade, como um atributo do poder de polícia, significa que a administração terá certa liberdade de atuação do poder de polícia, podendo valorar a oportunidade e conveniência da prática do ato e da graduação das sanções aplicáveis. Se liga aqui, ó, graduação das sanções aplicáveis. Beleza? Isso aqui sempre aparece em prova. E atenção, nem sempre o poder de polícia será discricionário, mas, em regra, possui essa discricionariedade. Corta o meu dedinho da mão esquerda fora se não cair exceção na sua prova, né? Sempre que tem regra, aparece exceção. Então, poder de polícia via de regra é discricionário, mas a gente tem uma exceçãozinha que eu vou passar para vocês logo mais, tá bom? Segundo atributo, atributo da coercibilidade. Caracteriza-se pela imposição coativa das medidas adotadas pela administração que, diante de eventuais resistências dos administrados, pode se valer inclusive da força pública para garantir o seu cumprimento. Cuidado, porque essa expressãozinha força, ok? Ela não é sinônimo de violência. Violência não é sinônimo do emprego de uso de força. Também vou explicar melhor essa situação. E o terceiro atributo do poder de polícia, autoexecutoriedade. A administração pública possui a prerrogativa de decidir e executar sua decisão por seus próprios meios, sem necessidade de intervenção judicial. Ok? Sublinha aí também, está aparecendo na telinha para vocês. Então, olha só. Primeiro atributo que a gente vai ver aqui é o atributo da discricionariedade. A gente já viu ali no PTT, mas vamos discorrer um pouquinho mais sobre ele. Discricionariedade, ok? Meus queridos, discricionariedade, todo mundo já tem uma ideia, tá? Discricionariedade significa o quê? Possibilidade, capacidade de escolha em empregar, em se valer do exercício do poder de polícia diante do caso concreto. Ah, professor, mas eu sei que os poderes instrumentais da administração pública são poderes-deveres. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello fala que é dever-poder da administração. Então é uma obrigação utilizar o poder de polícia, né? De forma absoluta? Negativo. Por isso que a gente destaca como uma das suas características a discricionariedade. Ok? Então cabe à administração pública, frente à análise do caso concreto, limitar ou não interesse, liberdade, bem, direito do cidadão. Perfeito? Pô, se ele constata uma irregularidade, né? Um exemplo que eu dei, o cara estava vendendo carne vencida. A administração pública, ela se obriga, essa é a ideia do dever-poder. Ela se obriga a agir em nome da coletividade, na busca do interesse público. Perfeito? 2 detalhezinhos são importantes aqui. Quando a gente pensa no atributo da discricionariedade, ok? A gente tem que lembrar o quê? De oportunidade e conveniência, tá? Conveniência. Esse binômio aqui, ele está intimamente ligado com a discricionariedade. A administração pública faz análise de oportunidade e conveniência. Se vai ou não se valer do poder de polícia e de que forma ela se valerá do poder de polícia. Isso impacta diretamente, é o que eu trouxe ali para vocês no material, na questão da graduação das sanções aplicadas pela administração pública.
Então, se o sujeito que tinha um açougue lá estava vendendo todo o seu estoque fora do prazo de validade, é diferente de um hipermercado, ok? Que também foi fiscalizado pelo mesmo agente, e esse agente encontrou um único pacote de bolacha fora do prazo de validade. Percebam, ambos os estabelecimentos comerciais infringiram regras sanitárias, cada qual com a sua gravidade. Eu não posso interditar ambos os estabelecimentos e eu, administração, falar, ó, isso é exercício do poder de polícia, tá errado, então eu vou interditar. Negativo. A gente tem que fazer análise de oportunidade e conveniência, aliado à proporcionalidade e razoabilidade do caso concreto. Perfeito? Tranquilos? E aí, como eu falei para vocês, segundo ponto importante em relação à discricionariedade é que é uma regra, ok? Regra, só que a gente tem exceção, e tem uma exceção que sempre aparece em prova. Vou colocar aqui para vocês a exceção, justamente por ser exceção, é que aparece em prova, tá bom? O exercício do poder de polícia de forma vinculada. Qual situação, professor? Nos casos das licenças. Licenças, ok? Então, a exceção a esse atributo da discricionariedade é na emissão, na concessão de licenças. Isso aqui despenca porque é justamente a exceção. Então apareceu lá, em regra, o exercício do poder de polícia é discricionário? Certo. Quando a administração pública expede uma licença, ela o faz pautada na discricionariedade do poder de polícia? Não, porque aqui é o exercício do poder de polícia de forma vinculada. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó, e aí vocês não erram mais. Vinculada. Ok? É isso que vai aparecer na sua provinha aí. Então tem que ficar ligado, tem que ficar ligado. Joia? Beleza? Legal, professor. Discricionariedade, top. Próxima característica aí, seguindo o nosso material, coercibilidade. Ok? Vamos colocar aqui, ó. Coercibilidade. Vou manter o mesmo exemplo, tá? Para vocês pegarem a linha de raciocínio. Quando a gente fala em característica do poder de polícia, coercibilidade, é só a gente lembrar do conceito. O conceito, na maioria das vezes, ele implica em limitação de direito do cidadão. Como eu disse no início do nosso encontro, o cidadão ele vai ficar feliz, ele vai ficar tranquilo, né, tendo o seu direito tolhido pela administração? Obviamente que não. Então, se o fiscal, agente da fiscalização sanitária chega, ó, eu vou ter que interditar o seu estabelecimento, o dono da bodega, o dono do açougue vai falar o quê? Negativo. Quem manda nessa bagaça sou eu, cai fora. E aí o agente, ele olha para o lado, ele olha para o outro, fala, putz, coitado, não estudou direito administrativo com o Vidal. Não sabe que dentro do poder de polícia a gente pode se valer de uma característica específica. Coercibilidade. Permite à administração pública que venha limitar o direito deste cidadão de forma coativa, inclusive com o uso da força. Essa é a palavrinha mágica, uso da força, ok? O uso da força. Por que precisa usar força, professor? Porque vai contra as vontades do particular. E quando eu falo força, não é pegar um taco de beisebol e rufar o dono do estabelecimento, né? Dar aquela ripada na lomba do bicho. Negativo. Existem meios legais coativos para que a administração pública consiga atingir os seus fins. Dependendo se a situação ficar muito braba, até o acompanhamento por força policial pode ser requisitada, né? Em casos mais extremos, obviamente. Perfeito? Então, muito cuidado, porque o uso da força, o cara vai lá e lacra o estabelecimento, né? Normalmente eles colam uma fita adesiva grandona ou aquela fita zebrada, passa em torno, né? Ele pode fazer isso de forma o quê? Coativa, né? Contrariando a vontade do cidadão. Beleza? Mas o uso da força, se liga, não é sinônimo de violência, tá? É pegadinha de prova.
o cara pode bater, pode espancar, pode torcer o braço. Não, uso da força não significa isso. O uso da força é a utilização de meios legais, ok? Que a administração pública se vale para limitar interesse, direito, bens do cidadão particular. Show de bola? Tranquilos? Então tá aqui as duas primeiras. Próxima característica, professor. Vamos colocar aqui, ó, para ficar bonitinho. Autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Então, olha só, de forma bem tranquila, bem simplória até, autoexecutoriedade significa que a administração pública ela pode utilizar, ela pode exercitar o poder de polícia, ok? Independentemente de autorização do poder judiciário. Mais uma vez eu insisto, a administração pública ela está limitando o particular. Imagina só que situação desagradável? Sim, é por isso que a ela é conferida à administração a capacidade de, por conta própria, independentemente de autorização de quem quer que seja, principalmente do judiciário, faça colocar em prática as suas atividades, quando pautadas no desempenho do poder de polícia. Legal? Então a ideia de autoexecutoriedade, vamos colocar aqui, ó, a principal ideia é que não depende, ficou feio esse N aqui, vamos colocar bonitinho para vocês conseguirem enxergar, ó. Não depende de autorização judicial. Imaginem só vocês o exemplo, né? O camarada está comercializando lá produtos ilícitos, fora do prazo de validade. A administração constatou a irregularidade. Mas agora espera lá, eu vou pedir uma decisão judicial, né? Que vocês sabem que no Brasil é bem rápido, é bem célere, né? E aí depois que sair a decisão judicial, eu vou tomar as medidas necessárias. Imagina se fosse um caso de urgência, de emergência, né? O camarada começou a construir, levantar o prédio de forma irregular e a estrutura foi abalada. Joia, e está em risco de cair a qualquer momento. A administração pública pode ir lá e demolir essa construção ou ela precisa de autorização judicial, né? O MP dá o joinha, o Ministério Público, para aí então a administração se valer do poder de polícia? Obviamente que não. Inviabilizaria a prática administrativa. Por isso que a gente fala, a autoexecutoriedade não depende de autorização judicial. Perfeito? Legal? Então tá aí, ó, essas são as principais características, os principais atributos, tá? Que você precisa lembrar para a sua prova, meu aluno. O próximo tópico aqui, além de atributos, que é importante que a gente também trabalhe um pouquinho, são as formas que está aparecendo aí na telinha para vocês. Formas do poder de polícia, tá? Dependendo da doutrina utilizada, tem gente que não faz essa divisão, essa categorização, mas eu creio que é importante porque eu já vi questões nesse sentido, tá bom? Então, vale a pena aí a gente trabalhar um pouquinho essas formas. E aí só são duas, bem tranquilas. A primeira forma delas é a forma preventiva do exercício do poder de polícia. A ideia é que busca-se evitar o dano à coletividade. Bacana? Como assim, professor? Busca-se evitar, antes da prática de ilícitos de natureza administrativa, a administração pública desempenha poder de polícia. Olha aqui os exemplos, ó. Autorização, fiscalização, licença, vistoria, todos exemplos, ok, do exercício de poder de polícia de forma preventiva, antes do acontecimento do ilícito. E aí, obviamente, que a administração pública, mesmo sendo dotada de uma estrutura gigantesca, ok, ela não dá conta de prevenir todas as formas de ilícitos. E aí o que acontece? Ela também pode atuar após o cometimento do ilícito. Quando o faz, a gente fala que ela atua de forma
repressiva. A ideia é buscar dar um fim na atividade lesiva. Olha o exemplo: internação de pessoas com doença contagiosa, dissolução de reunião, ok? Então, se liga, porque são duas formas que eu coloquei aqui para vocês, ó, tá? Vamos utilizar o quadro aqui, que a gente coloca certinho as formas, ok? Nós temos duas: preventiva, que a gente acabou de ler ali, e repressiva. Legal? Repressiva. Eu trouxe essa classificação aqui por quê? Porque quando aparece, né, a diferenciação entre polícia judiciária e polícia administrativa, muita gente confunde. Então, muito cuidado. Percebam, o desempenho do poder de polícia, o exercício da chamada polícia administrativa, se dá tanto de forma preventiva quanto de forma repressiva. Legal? Não tem como excluir ou um ou outro. E aí eu trouxe os exemplos para vocês, né? Vamos fechar com o exemplo do dono do açougue? Para que ele conseguisse abrir o estabelecimento comercial, houve o exercício do poder de polícia de forma preventiva. O cara teve que cumprir todas as regras sanitárias, teve que ter, né, a autorização do bombeiro, enfim, todo o trâmite legal para que ele pudesse desempenhar suas atividades. A administração pública, de forma preventiva, exigindo que o dono do açougue tivesse cumprido todos os requisitos legais, faz o uso do poder de polícia. Ah, mesmo assim, professor, o camarada foi lá e praticou um ilícito administrativo, estava vendendo produto estragado. Opa, agora poder de polícia, ele vai ser aplicado de forma repressiva após o cometimento do ato ilícito. Tranquilo? Beleza, meu aluno? Então espero que você tenha curtido aí, tópico interessantíssimo, importantíssimo. Te vejo, até a próxima. Grande abraço.